Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 249 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 734, 735, 736 e 737 da Consolidação das Leis do Trabalho, que tratam sobre a competência para o Ministério do Trabalho e Emprego rever as decisões dos órgãos oficiais. Nesse sentido, nos diz o artigo 734, consolidado, que o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá rever ex officio, dentro do prazo de 30 dias, contados de sua publicação no órgão oficial, ou mediante representação apresentada dentro de igual prazo, as decisões da Câmara da Previdência Social, quando proferidas pelo voto de desempate ou que violarem disposições expressas de direito ou modificarem jurisprudência até então observada. Aqui, como sempre, cabe um adendo a respeito desse artigo 734, que consolidado, que nós vimos fazendo durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que respeita a necessidade premente de se efetivar a construção de um Código do Trabalho e de um Código de Processo do Trabalho para que a insegurança jurídica que hoje é trazida ao ambiente jusoperário brasileiro pela consolidação das leis do trabalho deixe de existir. Porque artigos como esse, 734 da CLT, nos causam espanto porque não houve até hoje uma reorganização da consolidação das leis do trabalho e uma atualização da mesma. Situação que a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, como já vimos em diversas fases desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, deixou transcorrer inalbis e continuou a existir no cenário seletista a presença de vários artigos que se encontram evidentemente desatualizados.
A primeira observação que fazemos com relação ao artigo 734 consolidado é que o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio não tem mais essa denominação que era a que vigia ao tempo da promulgação da consolidação das leis do trabalho e que hoje foi substituída pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. E, portanto, se houver a competência aqui declinada pelo artigo 734, consolidado para o ministro, será o ministro do Trabalho e Emprego, não mais o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, porque essa nomenclatura de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio já não tem mais lugar no cenário jusoperário brasileiro. Por outro lado, quando verificamos que o artigo 734 da Consolidação das Leis do Trabalho nos remete a uma competência do Ministro do Trabalho e Emprego para rever ex officio, ou seja, por conta própria, sem provocação de nenhuma parte, dentro do prazo de 30 dias, contados da sua publicação no órgão oficial, ou mediante representação apresentada dentro de igual prazo, em matérias eminentemente previdenciárias, que hoje cabe ao Ministério da Previdência Social e não mais ao Ministro do Trabalho e Emprego. Portanto, o artigo 734 da Consolidação das Leis do Trabalho deveria ter sido alinhado ao cenário jusoperário brasileiro atual e descartar esse tipo de revisão ex officio das decisões em matéria previdenciária, como é o caso das decisões da Câmara da Previdência Social, que hoje foi substituída pela Câmara de Recursos da Previdência Social, quando estas decisões forem proferidas pelo voto de desempate ou que violarem disposições expressas de direito ou modificarem jurisprudência até então observada. Portanto, não cabe mais ao Ministro do Trabalho e Emprego rever estas situações que são hoje destinadas ao Ministério da Previdência Social. Nos diz ainda o artigo 734 da Consolidação das Leis do Trabalho que o Ministro do Trabalho e Emprego poderá rever de ofício, dentro do prazo de 30 dias, contados da publicação no órgão oficial, ou mediante representação apresentada dentro de igual prazo, as decisões do presidente do Tribunal Nacional do Trabalho em matéria de previdência social. Aqui, novamente, nós temos uma dificuldade de manter o texto consolidado em sua integralidade, porque há modificações estruturais, como as que nós já alertamos ao estudo da linha anterior, que não podem mais oferecer a permissão para que o intérprete seletista possa levá-la à literalidade. As decisões do presidente do Tribunal Nacional do Trabalho hoje serão as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, já que não existe Tribunal Nacional do Trabalho, mas
então é o Tribunal Superior do Trabalho que veio em sua substituição. Em matéria de previdência social, com a independência dos poderes e das várias atividades do Poder Judiciário como um todo, não cabe ao Ministro do Trabalho e Emprego interferir nas decisões do presidente do Tribunal Superior do Trabalho em matéria previdenciária, cabendo aos organismos do Poder Judiciário, a eles superiores, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, que poderão rever as decisões em caso de matéria de previdência social e ao próprio, se fosse mantida a situação de competência ministerial, seria ao ministro da Previdência Social e não ao ministro do Trabalho e Emprego. Nos diz ainda o artigo 734 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo único, que o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá avocar ao seu conhecimento os assuntos de natureza administrativa referente às instituições de previdência social, sempre que houver interesse público. Na mesma situação do restante do artigo 734 da Consolidação das Leis do Trabalho, temos esta situação do parágrafo único, que se houvesse alguma competência, mesmo de natureza administrativa, referente à instituição de previdência social, seria competência do ministro da Previdência Social e não do ministro do Trabalho e Emprego, como se deflui do parágrafo único do artigo 734 seletista, aliás, dimana de todo o artigo em estudo. Para simplesmente fixar as informações que aqui nós estamos repassando a vocês, com a edição do Decreto-Lei número 72, de 21 de novembro de 1966, que criou o INPS, o Instituto Nacional da Previdência Social, hoje INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, o texto desse artigo 734 se quedou prejudicado, já que as atribuições destinadas ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, hoje Ministro do Trabalho e Emprego, por esse artigo passaram a ser exercidas pelo presidente da autarquia previdenciária ou pelo ministro da Previdência Social. Nos diz o artigo 735 da Consolidação das Leis do Trabalho que as repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos juízes e tribunais do trabalho e à Procuradoria da Justiça do Trabalho as informações e os dados necessários à instrução e ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. Aqui é um artigo bastante singelo que traduz exatamente a norma jurídica que determina a colaboração das partes no sentido de que se atinja da melhor maneira possível ao objetivo processual
que é a distribuição da justiça entre as partes litigantes. Nesse caso, as repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos juízes e aos tribunais do trabalho, ou mesmo à Procuradoria da Justiça do Trabalho, todas aquelas informações e dados necessários determinados pelos decisores para a instrução e o julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. É claro que a Procuradoria da Justiça do Trabalho ela estará sempre subsumida à decisão judicial e, por si só, não poderá exigir que essas informações e dados necessários à instrução e ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação seja cumprida tal como se fosse uma ordem judicial, já que ordem judicial deve ser imediatamente cumprida quando emanada pelo juiz competente. Nos diz o parágrafo único do artigo 735 da Consolidação das Leis do Trabalho que a recusa de informações ou os dados a que se refere esse artigo por parte de funcionários públicos importa na aplicação das penalidades previstas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos por desobediência. Aqui também há uma necessária ilação que deve ser feita. A recusa de informações ou dados requeridos pelos juízes e pelos tribunais do trabalho, ela é considerada como crime de desobediência, não só para os funcionários públicos, mas para aqueles a quem se dirige a determinação judicial de um modo em geral. Portanto, a recusa de informações ou dados a que se refere esse artigo por parte das pessoas que a ele foram concitadas importa na aplicação das penalidades imanentes ao crime de desobediência ou desacato à ordem judicial. Nos diz o artigo 736 da Consolidação das Leis do Trabalho que o Ministério Público do Trabalho é constituído por agentes diretos do Poder Executivo, tendo por função zelar pela exata observância da Constituição Federal, da lei e demais atos emanados dos poderes públicos na esfera de suas atribuições. Portanto, o Ministério Público do Trabalho é sempre constituído por agentes diretos do Poder Executivo dentro das situações em que o Ministério Público do Trabalho tem a competência para atuar. No seu parágrafo único, o artigo 736 consolidado nos diz que, para o exercício de suas funções, o Ministério Público do Trabalho reger-se-á pelo que estatue essa consolidação e, na falta de disposição expressa, pelas normas que regem o Ministério Público Federal. Atualmente, as atribuições do Ministério Público do Trabalho se encontram previstas pelos artigos 127 e 128 da Constituição da República Federativa do Brasil, pela Lei Complementar número 75, de 12 de março de 1993, e pela Lei 8.625,
de 12 de fevereiro de 1993, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Então, o Ministério Público do Trabalho não atua de maneira divorciada do restante do Ministério Público, seja ele em que área civil, criminal ou trabalhista, todos se encontram adstritos aos artigos 127 e 128 da Lex Fundamentalis, a Lei Complementar número 75, de 12 de fevereiro de 1993, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pela Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Portanto, os artigos seletistas com relação ao Ministério Público do Trabalho já não têm a força necessária para a sua continuidade no ambiente jusoperário brasileiro e deveriam ter sido alijados do contexto seletista pela reforma trabalhista, mas esta permaneceu inaubis com relação também a essas atualizações, deixando de transparecer que as atribuições do Ministério Público, seja ele do trabalho, seja outra modalidade de atuação ministerial, são aquelas previstas pelos artigos 127 e 128 da Lex Fundamentalis, da Lei Complementar número 75, de 12 de março de 1993, e da Lei número 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Nos diz o artigo 737 da Consolidação das Leis do Trabalho que o Ministério Público do Trabalho compõe-se da Procuradoria da Justiça do Trabalho e da Procuradoria da Previdência Social, aquela funcionando como órgão de coordenação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, ambas diretamente subordinadas ao Ministro do Estado. Nesse sentido, nós temos que hoje o Ministério Público é um órgão afeito ao Poder Judiciário e, portanto, ele se subsume, de acordo com as suas atribuições, aos tribunais medianos e aos tribunais superiores, não mais estando atrelado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, não serão as contribuições do Ministério Público do Trabalho adstritas e subordinadas ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 249 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir
o conhecimento aqui é regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.